Paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos ao quarto podcast Amém ou não Amém? Eu sou o pastor Tiago Duarte e tenho a honra de receber com muita alegria meu amigo, meu irmão, considero meu pastor, pastor Eliseu Maciel. Pastorzão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Como foi chegar aqui hoje? Bom, trânsito pesado, mas para cá sempre é bom. A gente sempre chega mais rápido, apesar Amém. do trânsito. Pastor Eliseu, eu tive a honra no terceiro podcast, poder estar com a sua amada, a pastora Zeza. Zeza. Qual é o sobrenome da pastora Zeza? Maciel. Maciel também. Maciel. Pastor Eliseu, diga-me quantos filhos, quantos anos de casado, profissão. Fale conosco um pouquinho aí. Vamos fazer agora, no dia 20 de dezembro, 45 anos de casados. Temos 3 filhos, Thaís, que é pastora, Eliseu e Thalita. Temos 3 netos. Eliseu é ministro Eliseu de louvor lá na Zion. Lá na Zion. É uma bênção aquele homem. Toca muito bem. A vida inteira deu trabalho levar o Eliseu para a profissão. Ele sempre quis ser ministro de louvor. A vida inteira. Tocando muito e Foi a pulso para a profissão secular. Pulso para a profissão. Eu digo, você vai ser pastor depois que você se formar numa profissão secular. Se quiser advocacia, vai. Mas deu muito trabalho porque era muito envolvido Na obra. Muito. E aí você tem Eliseu, Thaís. Thaís é mais velha, que é pastora lá na 316, uma grande igreja em Curitiba. 316. Ou seja, é em cima de João 316. Não, só um pouquinho. Era agora, Airport Church, a igreja do aeroporto, que ela fica no aeroporto, em São José dos Pinhais. Grande igreja, prédio enorme, eu acho que cabe umas 3.000 pessoas. Dentro do aeroporto? Não, ao lado. Ao lado do aeroporto. Na entrada do aeroporto, assim, prédio enorme em São José dos Pinhais. Então, a Thaís é pastora lá, junto com o meu genro, que também se chama Eliseu Bueno. Aí gostaram tanto de Eliseu que colocaram no filho, tem no pai e agora tem no genro. Eu proibi os netos com o nome de Eliseu. Proibiu. Não tem mais. Ah, rapaz. Porque a unção é triplicada, né? A unção dobrada de Eliseu. Aí depois vem a unção triplicada com o filho. E a unção quadruplicada com o genro. Aí a gente não conseguiria andar. Eu quero ver o que eu vou fazer com o Tiaguinho. E a caçula é a Thalita, né? A Thalitinha. Os dois são advogados, Eliseu e Thaís. E a Thalita foi para a área de enfermagem. Ela é Ana Nery. Ana Nery. Eu tenho um filho, Tiaguinho, mais velho, e Tito, né? Engraçado, veja como uma palavra tem poder. Eu assisti ontem, hoje é dia 24 de novembro de 2025. E essa noite eu assisti uma pregação de 5 anos atrás, de quase 6 anos atrás, que foi a segunda pregação feita neste prédio da Igreja On Grace. Aqui mesmo? Aqui mesmo, foi a segunda, logo pós-pandemia, o segundo culto pós-pandemia de Igreja Aberta. E eu fui assistir a pregação e disse, meu Deus, como tanta coisa que foi falada naquele dia já acontece hoje. Inclusive, eu falo, se eu tiver um filho um dia, o nome dele será Tito. Ninguém coloque não, o nome do menino é Tito. Vê o menino. O nome do menino é Tito, hoje, o segundo filho. E outras coisas mais. E a mensagem que a gente prega hoje, meu Deus, como... Eu dou glória a Deus, porque a gente esquece, mas o YouTube e Deus não esquece não. Não é verdade? Tá gravado. Glória a Deus. Pastorzão, conta um pouquinho mais da sua história. Como foi que você conheceu o Evangelho? Quando foi que Jesus lhe encontrou? Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Meus pais... Quantos anos você tem? Eu tenho 72. Pessoal, 72. Galã. Bonito. Crente, cheio do Espírito Santo. Pense, estou dizendo a você, é constrangedor. Senhor, é desejo, não é inveja. Me faça chegar a essa idade com esse vigor. Ninguém diz não. Pastor com 38 anos. Agora, pastora Zézia é da raça também, né? 70 anos, ninguém diz que aquela mulher tem 70 anos, não. 70 anos. Todo gás.
Então eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Meus pais eram da Assembleia. Eles são falecidos já, né? E nasci e me criei lá. Mas só que dos 13 aos 22 eu fiquei fora. Porque eu era filho de crente, mas não era crentinho, né? Eita. Aí, Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho, não. gato é gatinho, mas de crente não é crentinho, Filho de pecador é pecador? É pecador. Não é? É. Tem que nascer novo. Eu fiquei fora dos 13 aos 22. Tomei muita cachaça, fumei maconha. E encontrou maconha. Fumar maconha naquela época era pior, pior do que. Era mais difícil, um preconceito era muito maior. Eu tive sorte que não gostei. Foi, não foi? Foi uma tragédia para mim. Graças a Deus. Deixa eu dar uma vírgula aqui, porque a gente não vai voltar a falar de maconha depois, né? Jesus vai chegar, a maconha vai ficar. A raiz é de outra vegetal, né? Da árvore de Jessé. Né? Depois vai falar. Mas eu me lembro que eu fui criado na igreja até os 16 anos. Com 16 fui pro mundo, raparigar, tomar cachaça da terra da Pitu e com as influências, né? A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E literalmente isso acontece sem escape de ninguém. Eu fui pro mundo com 16 anos. Aí aqui tinha a época da bam das festas, era Tamandaré, a rua da Somel, nunca mais esqueço. Ainda bem que eu esqueci meus pecados, porque era pecado ali. Tamandaré lá na praia. Tamandaré na praia. Sim, eu também. E eu me lembro que um dia, assim, eu bebia bastante. Meus pais não sabiam. Somel. Rua da Somel que tinha. Lembro. Era um encontro. Lembro. E bebia muito, mas nunca tive envolvimento com droga ilícita, vamos dizer assim. Porque bebida é droga. Droga ilícita. Cigarro é droga. Engraçado que essa noite minha esposa encontrou um vinho e um espumante lá em casa, que eu não vejo, eu não vou aqui dizer que a Bíblia diz que é pecado, mas nós decidimos não ter na nossa casa nenhum tipo de bebida alcoólica. Nós também. E ontem jogou lá, coisa que tava lá há mais de ano, eu acho. Gente que me deu de presente também, eu disse, não, na nossa casa não, eu cuido de pessoas que sofrem com isso, e isso pode fazer com alguém se confundir, isso não quer nem na minha casa isso aqui, ok? Mas tudo bem, voltando pra maconha, voltando pra erva maligna, eu me lembro que não cheguei, nunca fumei maconha nem nada, mas eu me lembro que estava na Somel um dia, esse testemunho eu nunca mais esqueço. Eu, fora da igreja, também não era crente, levei meus pais para a igreja, eles se converteram e eu saí da igreja. O Hélio está aqui, atrás das câmeras, também é dessa época. Aí, muitos anos de igreja batista, né? E desde criança, essas duas joias aqui. Desde criança. Desde criança, a gente se conhecia de criança, duas joinhas. Muito bom. Aí hoje é tudo crente, ministério pastoral. O que acontece? Simplesmente, tava eu na Somel lá, lembro como se fosse hoje, ia ter aquela banda Asa de Águia, olha a música, na casa do Senhor não existe Satanás. E eu lá, me lembro como se fosse hoje, sai Satanás. Aí, muita prostituição, aquela coisa todinha, aí todo mundo começou a passar um cigarro na boca de um do outro. E vai passando. E eu já tava muito cheio do álcool. Pastorzão, o senhor acredita que quando passou o cigarro de um pro outro assim, chegou em mim, eu peguei o cigarro, eu acho que é cigarro normal. Quando eu botei na boca que eu ia dar um trago, um amigo, vou dizer só Rafael, não vou dizer o sobrenome dele, da época, esse amigo tava bêbado não, ele tava trêbado. Bêbado algumas vezes. Ele viu, botou um cigarro na boca, ele veio correndo, meteu a mão na minha boca assim, ó, com cigarro. Amor. Bateu assim, ó, pegou o cigarro, jogou no chão, pisou assim e disse: todo mundo aqui pode fumar, mas você não. Pastor, eu me arrepiando aqui. Deus usando. A cachaça passou na hora. Acabou com a minha noite, porque quando ele fez aquilo, eu que era desviado da igreja, mas não tinha nascido de novo, mas conhecia a palavra, conhecia as coisas de Deus. Naquela madrugada eu era de noite e a cachaça passou e eu entendi que Deus tinha algo diferente. Sabe o que eu pensei depois? Da bebida eu deixei a bebida antes de me converter. Mas eu pensei, meu Deus, isso me deu um livramento, porque talvez do cigarro eu passasse do jeito que eu sempre fui muito... Quem me conhece, né? 3 dias, muito intensivo, né? Quando a gente fala que 3 dias, povo, meu Deus, nós vemos pastor com mais 3 dias de alguma coisa, né? Em 3 dias a gente montou esse estudo de podcast, em 2 dias. Em 3 dias abrimos uma cafeteria, Zoe Coffee da igreja. Aí eu, 3 dias, quando o povo me investe 3 dias. Agora imagina, com droga. Se eu experimentasse aquela droga, talvez, ou cigarro, eu entraria em outras coisas. E quantos não entraram e alguns já morreram? Muito. Então eu entendi que foi Deus que me deu aquele livramento naquele dia. Em meio
a prostituição em meio àquele lugar. Assim como eu entendo que foi Deus que não permitiu que a experiência fosse boa para mim. Que bom. Péssima experiência com maconha. Só fui uma vez. E droga, o LSD, não existe mais, né? Passaram assim me deram 2 bolinhas de LSD e eu, não, 2 não, eu só quero uma, eu tomei uma e foi um negócio de louco. Pastor, o senhor falando de droga, eu sou conhecido aqui na cidade porque Deus me deu o privilégio de ser o canal de Deus para ganhar para Cristo, apresentar o evangelho e ele receber. Meu irmão é amigo Saulo. Beijão, Saulo. Todo mundo conhece aqui Saulo. Ele vem aqui um dia no nosso podcast. Amém ou não amém? E Saulo, Amém. Saulo tem hoje o quê? Uns 48 anos, eu acho. Ele, quando eu conheci ele há 15 anos atrás, há 15 não, uns 17 anos atrás, eu no fogo pregava o evangelho tudo que é canto, na rua, o que fosse. Eu encontrei com ele tinha 18 anos de droga. A droga que o senhor sonhar, imaginar, ele usou. LSD, crack, cocaína, cola de sapateiro, tudo, cogumelo. Ele foi católico, evangélico, espírita, mórmon, santo daime. Ele buscou solução em tudo, inclusive igrejas evangélicas. Só teve uma pessoa que resolveu o caso dele, que foi Jesus de Nazaré. Hoje é um pregador do evangelho. Usando minha vida, foi. Glória a Deus. Mas foi assim, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que quando ele se converteu, e a história, ele vai contar no podcast que ele vier, quando ele se converteu, a gente começou a pregar por aí, por tudo que é canto. Jesus salvou ele, a mulher dele, todo mundo. E um dia a gente ia nas casas da noite pregar o evangelho, um dia estava na casa dele, e a gente falando de droga, agora eu me lembrei, porque a gente ia os casais nos lares pregar o evangelho. E nesse dia era na casa dele. Aí eu ministrando na casa dele para os casais, eu me lembro que tinha uma buchudinha. E eu perco amigo, mas não perco a piada às vezes. Isso é um problema que talvez um dia eu resolva isso. Quem me conhece sabe. E pastor Eliseu, eu dizendo assim, tá vendo aqui o irmão Saulo? Deus fez um grande milagre. Foi traficante. Foi ladrão. E foi mesmo. Foi viciado. Foi homossexual. Eita. Aí a mulher dele levantou e disse, epa, ele foi tudo, mas homossexual ele não foi não. Rapaz, a buchudinha mijou nas calças. No meio do culto da reunião, que ela não aguentou de segurar. Então, foi livramento pra gente. Porque eu vou dizer uma coisa, a droga química destrói. E a maconha, segundo ele, tá vendo essa droga toda que ele usou? A pior de todas foi a maconha. De todas. Destruiu o neurônio dele. Papai, saudoso, em memória, meu papai, Nel, também brincava muito com ele. E Saulo deixou as drogas, mas continuou no slow motion. Bem devagarinho. Papai disse que se Jesus voltasse, num piscar de olho de Saulo, dava para se arrepender no meio do caminho. Dava tempo. Papai dizia, Saulo, a única coisa que tu faz rápido é espirrar. Assim, porque é involuntário. Então, aí Saulo disse, Nel, foi por causa da maconha. Ou seja, nenhuma outra coisa. Não, porque foram 18 anos de droga. Durante os 18 anos, foi 18 anos de maconha. Todas as drogas ele trocou e deixou. Agora a maconha foi difícil. Mas ele deixou tudo. Ele continuou usando maconha? Não, livrou tudo. Deixou tudo. Mas o que prejudicou a saúde neural, a saúde, foi a maconha. Vê que negócio. Falando nisso, vamos deixar a maconha de lado e vamos falar mais do que Jesus fez na sua vida. O senhor estava me contando que se converteu, quantos anos? 22. Eu fiquei fora dos 22, tomei muita cachaça, mas muita. Todas. Gostava de cantar e serenata e tal. E Maceió tem alguns cantores, por exemplo, o Seu Tempo do Djavan, Carlos Cavalcante, alguns cantores famosos. São de lá? De lá. E a gente fazia muita serenata. A gente fazia serenata para a namorada e tal. E aí eu gostava de cantar, a gente cantava e cantava. E Jesus ele encontrou onde? Um dia eu tomei uma cachaça tão grande, assim, terrível, numa boate chamada Maceió. E me acordei, aquela tristeza enorme. Na alma. Na alma. Que me lembra aquela música, tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora. Sim. Está vendo o meu fim. Essa coisa era o meu sentimento. Eu sentia aquela tristeza profunda na alma.
E aí, com aquela tristeza, o dia, essa música não me saía da cabeça, tristeza, por favor, vá embora. E aí um dia peguei, era um sábado, a boate foi da sexta para o sábado, e no sábado à noite já, 7 horas, já não conseguia mais, aquela tristeza estava profunda. Eu sabia que eu acharia alguma igreja, não tinha carro, eu tinha o quê, 18, né? 22, não, 13, 18. 13, 22, mais ou menos isso, 22, 21, 22 anos. E aí eu peguei um táxi e saí rondando a cidade, procurando uma igreja Foi aberta. mesmo. Procurando uma igreja. Quando eu encontrei a Assembleia de Deus do Farol, lá em Maceió, aberta, aquela luzinha amarela, eu aqui, desci, e aí tinha um marinheiro pregando. Marinheiro. O navio tinha aportado, no Maceió tem um porto, né? O navio tinha aportado e o marinheiro foi naquele dia lá, naquela época, quando chegasse algum visitante, pregava, né? E nas Assembleias de Deus eram assim. Era assim, hoje em dia mais não. Não. E aí, quando eu chego lá, tem um marinheiro pregando. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre um alto e sublime trono. E os umbrais da porta estremecia, e os anjos diziam, um dizia para o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. E a terra estremecia. Quando os umbrais estremeciam, eu comecei a ter vontade de chorar. Mas aí vem aquele mandamento do nosso tempo que homem não chora. Né? Homem não chora. Mas eu estava com vontade de chorar. E homem não chora, estava com vontade de chorar. Daqui a pouco... A luta. Aí caí no pranto, sem entender por quê, né? Porque o homem não chora. E aí no apelo, eu fui à frente, me levantei um corredor. O maior corredor da minha vida foi o corredor da igreja. Até... Naquela época tem esse negócio de levantar, levante a mão no seu lugar, não. Tem que ir lá na frente. Não, lá na frente. Aí quando eu já estava de joelhos, dobrado, diante do altar, chorando copiosamente, uma carteira de cigarro no bolso, cigarro. Sim. Cigarro, e aí me converti. Cabelo grande, né? Cabelo grande. E aí... A carteira de cigarro voltou com o senhor deixou lá? Não, joguei fora na rua. Na rua? Na rua. Ninguém fez nada, eu aceitei Jesus e tal, e joguei fora a carteira na rua. Isso foi num sábado. No outro sábado, o pastor me chamou para pregar. Meu Deus! Eu creio nesse negócio. No reino, no império das trevas, ou no reino natural, o homem nasce, né? Uma criança, quando vem falar tem 1 ano e meio, 2 anos. No reino do céu, o menino já nasce falando. Já nasce falando. Comecei a pregar desde então, olha, até agora. Glória a Deus. São 50 anos pregando o evangelho. 50 anos pregando. E aí comecei a namorar a Zé, e a Zé também já, e a gente namorando já pregava, trabalhava, fazia e tal. Você sabe uma coisa que muita gente falou aqui da amada Zéza? Quem vê Zéza no podcast não sabe quem é Zéza no púlpito. Zéza aqui, meu querido. Fogo. Meu amado. Sem sanidade, não há santidade. Lá embaixo, um Pentecostes. Meu Deus, é assim mesmo. Deus faz as coisas. E o céu também não fica atrás, não. O povo diz: esses crentes é doido, isso é evangelho é loucura. Evangelho é loucura. A fé é um negócio de doido. A crença, né? Crer em Deus, a gente ouve vozes. Se o caba disser, o terapeuta que está ouvindo voz, se ele não for crente... É doido, é paranoico, né? A gente ouve Deus falar, você acorda, né? Tô deitado à noite e aí vem uma palavra, ouviu, no meu coração, no ouvido, e Deus fala, eu vou, escrevo e tal. Deus fala, né? Deus fala. Pastorzão, 40 anos de ministério. Por aí. Por aí, né? Mais. De evangelho tem 50? Então de ministério uns 40. 40 anos não é 40 dias. Sim, de ministério. De ministério é uns 40 anos, Eu tenho 41, vou fazer 42 agora. De vida. De ministério, eu gosto de dizer, desde que eu me converti, eu comecei pregando logo o evangelho. Por isso que eu tenho uma dificuldade de entender pessoas que se convertem e não vão pregar o evangelho. Mas de ministério oficial, como pastor, eu fiz agora 6 anos, que fui ordenado ao ministério pastoral. E me diga uma coisa, nesses 40 anos, o que mais lhe chamou a atenção no ministério pastoral? O que mais lhe
Meu Deus, isso aconteceu no período que eu tenho um ministério. O que foi? O que mais me... De bom ou de ruim? O que mais lhe chamou atenção? São muitas coisas, né, pastor Tiago? Muitas coisas. Fique à vontade. Enquanto Mas, isso, eu boto aquele cafezinho, bota, gostar. Bom, chocolatezinho. Café com aroma de chocolate trufado, que eu sei que o senhor gosta. uma coisa que mais chama atenção é você ver as pessoas sendo transformadas, a mudança de vida, né? Você vê uma pessoa destruída, arrebentada. Eu cheguei Desacreditada. desacreditada, maluca, e de repente o evangelho chega e transforma, liberta a pessoa. Essa semana nós tivemos numa casa, semana passada, e aí o cara todo maluco, doidão, tal, e a gente orou por ele, né? Eu e Zé, não, eu estava só contra. E aí, com uma semana, 7 dias depois, eu me encontro com o rapaz, a esposa, vieram falar comigo. Outra pessoa, Até a fisionomia. sobretudo a fisionomia, mais bonita, não que a barba, você vê que eu uso barba, Sim, mas entendi. barba desgrenhado, tal, o cara tava, né? E aí outra pessoa completamente diferente. Deus muda, né? Muda, Então essa mudança que o evangelho faz, a mudança transformadora que o evangelho opera na vida das pessoas, pode ser o que for, né? Pode ser o que for. Não tem, eu acho, pastor Tiago, posso chamar você de Tiago? Pelo amor de Deus. Tiago, assim, quando eu me lembro daquele texto, e o gadareno clamava por entre os sepulcros, dia e noite se ferindo, ele clamava por entre os sepulcros, dia e de noite, diz o texto. E aí um dia Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para Gadara, ou seja, Jesus ouviu o clamor do gadareno, rapaz. Aquele texto me chama, sabe o que também? Muito forte. Deus tem falado comigo fortemente e meu povo sabe, a minha liderança trampolim, que é de exaltar, de levantar o povo aí. Mas aprendi, sabe com quem? Com Jesus. Esse danado aí, era danado, né? O condenado antes, encontrou-se com Jesus, quis seguir Jesus, eu disse, não, vá anunciar. O cara já foi salvo, já mudou a fisionomia, disse que ele estava lavado, tomado banho, esperando, ouvindo Jesus. Depois que se converteu, transformou-se de roupa, de fisionomia, de tudo. Depois eu disse, vá dizer o que o Senhor fez na sua vida, vá pregar o evangelho. Mal se converteu, já mandou pregar o evangelho já. Essa mudança do evangelho, para mim, é o que mais impacta. É a mudança que o evangelho opera na vida das pessoas. Pastor Eben Huber, ele conta uma história que eu acho assim fantástica. Ele estava nos Estados Unidos, vinha da academia, em roupa de academia, e aí ele está lá no coletivo, assim, de repente entra um cara assim. É linda essa história. Aí o cara diz, meu irmão, me conta esse barato, você tá doidão. Ele conta assim mesmo, você tá doidão, meu irmão. Ele ficou assim meio paralisado. E o cara lombrado, né, noiado. Bora, meu irmão, desenrola, diga aí, eu pago. Aí, eu pago, quanto é? Aí ele entendeu, aí o Espírito Santo revelou. Aí ele entrou na dele. É isso aí, meu irmão. Vai nesse endereço que eu te conto. Chega lá que eu abro o jogo. O evangelho. E o cara recebeu Jesus. O cara disse, meu irmão, essa noia deve ser diferente, porque eu tô percebendo algo estranho. E era Jesus. É Jesus. Mas Jesus está uma coisa diferente. Jesus. Pastor Eliseu, qual o maior milagre? Que eu sei que o senhor é do manto, eu sei que o senhor crê no milagre, na maravilha. Eu não sei como tem crente que não crê. Qual o maior milagre que o senhor viu, além das conversões, qual o maior milagre que o senhor viu com os seus olhos, assim, meu Deus, qual foi? O maior milagre. Tem um milagre na natureza, né? Um milagre na natureza, que é chuva torrencial. E eu numa campanha, a gente tinha conseguido fazer a Praça da Bíblia lá em Marechal Deodoro, primeira Praça da Bíblia em Alagoas. Na noite, chuva que deu manda. E aí manda. na noite, chuva, Maceió inteiro. Marechal fica assim, 30 quilômetros de Maceió. Chovendo de Maceió até Marechal. Aí quando eu cheguei em Marechal,
É, e aí eu ia dirigir a campanha, um pregador aqui, até de Recife, que era o pastor André, lá da Assembleia de Deus, esqueço o nome, de Olinda, pastor André ia ser o pregador, chamava-se Andrezinho, de tão novo que ele era. E aí uma chuva enorme, né? E aí quando eu subi no púlpito, estava dirigindo o culto, chuva torrencial, assim, toda a cidade. E aí quando eu subi no púlpito não, no caminhão, o caminhão não era trio elétrico, era caminhão com som em cima e tal. E aí eu pedi para todas as pessoas desarmarem as guarda-chuvas e sombrinhas, que Deus ia fazer a chuva parar. O senhor falou para que o povo pode baixar a sombrinha, É, porque Deus vai parar antes da chuva parar. antes da chuva parar. E aí, Esse quando... feeling. Porque É, às vezes acontecem umas coisas conosco que depois a gente pensa, "Meu, se eu tivesse pensado, eu não tinha falado, mas se eu não tivesse falado, não tinha acontecido." não tinha. É um mistério, Só né? acontece se Ah, falar. só acontece. Por exemplo, Deus me deu uma promessa de que eu ia orar e um morto ia ressuscitar. Mas eu não tive coragem ainda de orar pelo morto. Eu fiz uma viagem de Maceió de Curitiba a São Paulo, e só enterraram aquele morto quando depois que eu cheguei. E quem era eu para esperarem aquele sepultamento? E passou e eu não orei para Jesus ressuscitar. Ainda hoje eu me arrependo. Ou seja, até hoje tem Até hoje acusação na mente. tem. A oportunidade do milagre foi Foi gerada. O gerada. que faltou foi a ousadia. Então, o maior milagre Aí quer dizer que o senhor parou, falou que ia parar a chuva? parou, ficou um círculo ao redor. A chuva era assim, tipo assim, onde estava o pastor O Wellington. Wellington ali, chovia ali. E de lá para cá não chovia. Um círculo em volta Do povo. do povo, não choveu. Ou seja, a palavra que o seu Deus se Se cumpriu, cumpriu. é uma palavra de fé, uma É. palavra profética, isso aí. Era a minha próxima pergunta. O senhor crê que Deus ainda usa a gente em profecia? Usa profecia, revelação. Estou perguntando só para Sagra ser gravado, viu? Me diga aí. Profecia, revelação, enfim, manto. Tudo, Eu sei disso. tudo. Deus pode fazer tudo e muito mais, muito mais. A gente estava numa vigília outra ocasião, de madrugada, e aí, numa fazenda, que a gente tinha ido orar por chuva. Era uma fazenda de cana e estava secando, a cana morrendo, e a gente tinha ido orar por chuva. Quando a gente estava indo lá nessa fazenda, a gente estava em vigília, 2 ou 3 horas da manhã, mais ou menos, bateram a porta. Aí que abriram, tinha um cidadão com um rifle, uma espingarda 12, dizendo: cadê o dono da casa? Aí a irmã ficou na frente do dono da casa e disse: ele não está aqui. Aí o cara olhou assim para todo mundo, pá, e saiu. Aí foi lá, daqui a pouco tiro, pá, Tiro. tiro. Aí o bandido que foi enviado para matar o dono da casa, matou Matar. quem mandou matar. E naquela noite, a chuva desceu de maneira assim, em todo o partido de cana. Para atravessar a ponte de volta, alguém teve que era aquelas pontes de madeira, passava os caminhões, alguém teve que ir me indicando o lugar, caminhando a pé, e eu passando por cima da água que o rio já tinha transbordado. Então, milagre da natureza vi muitos. E milagre de cura, libertação, coisas foram, assim, inúmeros. Qual foi a sua experiência no secreto que mais lhe marcou? Aquela que ninguém viu, só o Senhor e Deus. Estou assim, Deus fala, me perdoe a expressão de eu dizer assim, Deus fala muito comigo assim quando eu estou orando, ajoelhado, sentado, deitado. Aí Deus diz assim, faz isso. Agora há pouco. Eu estava em casa orando, agora há pouco. Aí Deus disse para mim assim, jejua 21 dias. É aquela voz interior, né? Sim. Alguém chama de atividade cerebral noturna, mas é a voz interior. É da mente de Cristo em nós. Mente de Cristo. Jejua 21 dias. Aí eu disse assim, 21? Era como se eu estivesse falando com alguém. Agora há pouco, 21.
A avó dizia, senhor, fazendo, 21. Aí, tá bom, vou fazer. Aí, como eu vou fazer os 21 dias? Aí, eu disse, vou tirar uma refeição só. Aí eu sentia, tá bom, refeição da manhã. Aí fiquei 21 dias. Antes dos 21, eu estou orando lá, sempre à noite, sempre à noite. Estou lá no meu momento de oração, no secreto. Porque a gente tem 2 altares, né? Um na cama, outro no quarto, né? São os 2 altares da casa. Um na mesa e outro no quarto. Aí estou lá. Aí Um na mesa e um no quarto. Um na mesa e no quarto. Porque na mesa é o lugar de você ensinar os filhos a orar pela provisão, pelo pão diário. E ali você tem comunhão, tem a provisão de Deus. Tem ensinamento. E tem ensinamento, é todo mundo junto. E muitas vezes há um momento de acertos ali. E no quarto, quando você vai dormir, você traz a família, quanto menor, melhor. Traz a família para orar no sagrado do quarto. E ali, enfim. E aí Deus, antes de terminar os 21 dias, Deus diz assim, aumenta esse negócio, faz 3 dias direto. Só na água. Ou sem água? Sem água. Eu negociei com Deus, né? Eu gosto de dizer sem água ou com água, porque água não é alimento, água é elemento. É elemento. Aí não alimenta nada a água, mas... E ajuda até você, o seu organismo Sim. trabalhar. E não é um martírio. A gente não pode confundir jejum com martirização. Sim, né? nada, não é essa Jejum é ideia. uma consagração. E outra coisa, não é para você ter mais sensibilidade e ouvir Deus mesmo. Jejum não muda não é Deus, barganha. jejum muda você. Não é para mudar Deus. Jejum, eu gosto de dizer que é... Sabe aqueles canos que tá entupido? Você passa... Para desentupir, o jejum sai limpando você. O canal que vai de você a Deus. Porque Deus sempre está falando. O problema é a gente ouvir. Esse é o grande problema. Essa troca. O jejum não é uma troca. É você ter ouvido para ouvir Deus, ter sensibilidade. O cotonete do céu que vem limpando aqui, ó. Aí Deus diz assim: faz 3 dias direto. Aí eu fiz. Aí assim, o que aconteceu? Oh, nada. Agora, você está aqui aí, você só tem mais sensibilidade para ouvir Deus falar, você pede e às vezes Deus faz, né? Então, mais comunhão. Então, assim, Deus fala muito comigo. Um dia, uma coisa maluca, eu fui pregar na Igreja Batista lá em Curitiba e fui a pé, que deixei meu carro. Aí, quando eu vim com a distância, tipo assim, daqui para o centro, sei lá quantos, 3, 4 quilômetros a pé. Aí Deus me dizia assim, vai para o outro lado da rua, no meu coração. Aí eu mudava de rua. Era aquelas pistas largas do Vermelhão, né, 6 vias de rolamento. Aí eu passava para um lado, aí ia caminhando. Era tipo 11 horas da noite. Aí daqui a pouco eu vi a voz, vai para o outro lado. Eu fiquei feito um doido, assim, para lá e para cá, para lá e para cá. Numa dessas idas e vindas, aí tem um mendigo na rua, que na época era coisa rara em Curitiba. Aí ele diz assim, ô meu irmão, tô precisando de uma Bíblia. Tá precisando de uma Bíblia, cara? Aí tô. O senhor pode me dar essa? Eu digo, claro que eu posso. Aí me ajoelhei ali com ele. Me ajoelhei não, me ajoelhei assim, me agachei ali com ele e tal, conversei, orei por ele. Disse, ó, eu estou lhe dando o bem mais precioso que eu tenho, assim, em termos de material literário. E vou pregar daqui a pouco. Não, fui na volta já. Na volta, sim. Então, assim, você fica... Deus vai falando. É você ouvir, ter sensibilidade para ouvir o Deus falar. Por exemplo, eu tenho um amigo, o cara é advogado, e assim é muito... Não tem muita intimidade com Deus, aparentemente, entendeu? Mas aí o pastor a esposa estava passando a roupa do pastor e queimou. E a esposa orou, começou a chorar e tal. E ela disse, ele só tinha um terno. Aí ela disse assim, Deus, mande para o meu marido, a inauguração da igreja. Eita. Mande para o meu marido terno, que eu queimei a roupa dele. Eu estava na porta da igreja, quando esse meu amigo, que é advogado, bem-sucedido, para o carro na porta da igreja, aqui em Recife, na porta da igreja, com um pacote assim, com 3 ternos completos. Terno. Sim. Calça, paletó, colete, camisa e gravata. 3 conjuntos completos. A esposa tinha orado há 2 horas atrás. Aí, o que é que me encanta?
mais do que a oração dela, é esse meu amigo chamado Fred, ouvir Deus dizer, leva a roupa para o pastor Wagner. Leva 3 ternos, leva 4. Você ouvir. Eu acho maior do que a pessoa orar e ser respondida, é alguém ser o instrumento de Deus para realizar o pedido da oração. É você ouvir Deus falar. Glória a Deus. Pastor Eliseu, no nosso podcast Amém ou Não Amém, tem um momento chamado momento Amém ou Não Amém. O que quer dizer o momento Amém ou Não Amém? Quer dizer, Amém, eu concordo. Não Amém, eu não concordo. Não concordo, tá. E aí eu trago algumas frases aqui, eu vou citar algumas, e o senhor vai me dizer Amém ou Não Amém? E por que Amém ou Não Amém? Amém ou Não Amém? Primeira frase é casamento ministerial, ou seja, marido e mulher. Às vezes tem um casamento que é ministerial, né? Só um casamento, né? Sim. O casamento ministerial só dá certo quando os dois têm o mesmo chamado? Amém. Por quê? Amém. Quando eu digo meu chamado, eu ouvir o que Deus quer para ele. Que pode ser o chamado dela, pode ser numa área, o chamado dele pode ser no outro. Porque se não houver chamado de um dos dois, vai ser um pássaro com a asa só. Com a asa só. Um jugo desigual ministerial. Ministerial. A esposa vai ficar em casa, o marido vai para a igreja. Se não houver uma concordância, não precisa ser o ministério da palavra, mas, por exemplo, a esposa tem o ministério de intercessão. Nós dois, a gente prega e a gente ora. Os dois têm um ministério, não necessariamente iguais. Não iguais. Às vezes um é mais evangelístico, o outro é mais profético. Mas entendem o ministério. Mas tem que ter chamado. Sendo assim, tem que ter chamado e é amém. Amém, amém. Glória a Deus. Todo profeta passa primeiro pelo deserto, antes de ser usado por Deus. Amém ou não amém? Amém. Até porque a profecia primeiro passa por você. Se você não viver a profecia, não é profecia. Né? É profetada. É profetada. Depois de muitos anos de ministério, a unção pode diminuir se o homem de Deus não vigiar. E aí é um perigo, né? Você fica... amém? Amém. Amém, você fica no automático, que aí por isso que há muito desregramento, né? O homem atua no automático, não lê, não ora. Eu já sei. Você tem que estar buscando Deus o tempo todo. Sua pena até de cair mesmo. Em pecado, né? Em pecado, é. Não, isso aí é... O que nos livra do pecado é a presença de Deus, é o temor do Senhor na presença. Fidelidade é mais importante do que o talento. Amém ou não amém? Amém, amém. Talento não diz que você tem fidelidade. Até porque o talento é um dom de Deus. Lembra a parábola dos talentos de Mateus 25? A um ele deu 5, a outro deu 2, a um deu 1. Mas todo mundo tem talento. O que recebeu um talento não foi fiel. É verdade. Não usou os talentos. O senhor sabe o que Deus tem me ensinado. O senhor sabe minha história. O senhor tem cuidado de mim também, me ajudado, me dado orientação. Pastor Eliseu e pastora Zéza, sobretudo. Mas eu aprendi em meio ao que eu vim passando no ministério, que é mais importante fidelidade do que habilidade, do que talento. Porque habilidade, talento se desenvolve. Sim. Fidelidade é caráter. É caráter. É algo que... E possivelmente aquele que tem talento e habilidade, aliás, aquele que é fiel, possivelmente aquele que é fiel, com dedicação, ele vai desenvolver habilidades. Mas aquele que só tem talento e habilidade, dificilmente vai se tornar fiel se na sua índole, se no seu caráter, a infidelidade é algo natural. Há uma expressão, acho que eu já disse a você, não é da minha lavra, mas do pessoal dos teóricos da igreja em célula, é o FED, né? F-E-D. O discípulo tem que ser FED. Fale mais. O discípulo tem que ser FED. F-E-D. F de fiel. E de ensinável. D de disponível. FED. Deixa eu ver se fede. F de fiel, essa foi boa, viu? F de fiel, E de ensinável e D disponível. E disponível. Se for fiel e não for ensinável, serve de nada.
Se for ensinável e não for fiel, misericórdia. Se for fiel e ensinável, mas não estiver disponível, não pode ser usado. Não serve pra nada. Pode ter o maior líder do mundo, inclusive a terceira pessoa, depois de ninguém como eu, que trabalho com o trampolim, pode ser um trampolim, mas se não subir no trampolim para ser enviado, não vai. Não vai. Meu Deus, essa foi boa, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, nosso tempo, daqui a pouco você vai descer para pregar no Seja Homem, ministério que tem aqui na Grace para homens. Nós precisamos encerrar. Infelizmente, o tempo foi curto hoje, mas teremos outras oportunidades. Amém ou não amém? Eu sei que o Senhor tem abençoado muita gente, seu ministério pastoral, ministério com casais é algo que tem sido abençoador para muitos homens aqui. O Senhor teve aqui um dia desses com a pastora Zéza. Foi muito bom. Eu quero agradecer ao Senhor. Por isso, eu quero agradecer por seu apoio, seus ensinamentos. Nossa igreja hoje saiu de uma igreja com célula para uma igreja em célula, depois dos seus ensinamentos, depois daquela conversa que a gente teve maravilhosa lá em Recife. Aquilo ali foi o nosso primeiro encontro, foi uma aliança, aquilo não foi um encontro. Nós firmamos uma aliança. Eu me sinto privilegiado, sabe por quê? Talvez o senhor não saiba, mas o senhor é resposta de oração para mim e para minha esposa. Amém. Tanto o senhor como a pastora Zéza. E a gente saiu daquele dia lá, no carro emocionado, eu e ela, dizendo assim, meu Deus, como Deus é fiel. Nós oramos a Deus dizendo, porque eu não acredito num homem e numa mulher que quer andar só. Quer liderar um povo, mas não quer ser corrigido, não quer ser orientado, não quer ser... Não. Que se acha autossuficiente, pelo amor de Deus, é maligno. O cão instruiu aí, só pode ser. E vocês são resposta para nós, porque precisava para nós alguém que tivesse o que a Bíblia ensina, maturidade, um ancião, experiência, vida com Deus, e foi de Deus. E não fomos nós que fomos atrás de vocês. Eu não fui procurar, foi Deus que fez isso. Foi um negócio que eu digo, esse foi de Deus. Deus promove encontros, né? Promoveu o encontro. Eu me sinto um privilegiado de ter o Senhor. Eu tenho o Senhor como um mentor e como amigo, um homem que eu quero aproveitar. Para nós é uma honra muito grande ter conhecido. Mas essa já falava de você, mas eu não conhecia, né? Tava eu e Jó, né? O seu conhecido eu ouvi falar. Agora os olhos contemplam, né? E eu sei que Deus vai fazer. Foi uma honra, um privilégio muito grande conhecer vocês, aquele pastor Zondé, essa equipe abençoada. E essa igreja vai longe. Isso vai ser, a Grace vai ser uma referência aqui nessa cidade. Uma referência. Glória grande, a Deus. Né? Eu creio nisso. Pelo que Deus vai fazer, pela sua... E outra coisa, né, Tiago? Pela sua simplicidade, humildade. Saber que não é você, mas é Deus na sua vida. É, né? Deus. A gente tem que entender que não somos nós. Não se escandalize, mas tem uma poesia que podia ser um hino. Apesar de você. O amor ágape é isso, né? O amor ágape é apesar de. Apesar de você. Eu te amo. Né? Então, a poesia, a arte. Hoje um amado querido Otávio, que eu gosto de dizer que é meu sobrinho, porque ele é casado com minha sobrinha Thaís, falou comigo, pastorzão, estou pensando na questão cultural para trazer essa cultura, a arte é Deus, a boa arte é Deus. Tudo. Bora botar para torar, irmão, aqui. Vamos glorificar o nome de Deus, inclusive na arte. Na arte, a igreja precisa ser referência nas artes, na política, nas ciências, Sim. nas ciências cênicas, teatral. A igreja precisa ter referência em tudo, né? Em tudo. E aí precisa de homens com novo coração, né? Para entrar em todos os meios da vida, né? Em todas as áreas. Nós somos um ser integral, né? A gente não pode ser isolado. Eu passei por um hospital terminando, mas pode seguir, temos alguns minutos aqui ainda. Um amigo chamado Mamadeira, Edivaldo Ferreira da Guia. O cara foi da seleção brasileira, um cara assim bonitão, um galã, sabe? Era um galã na época lá em Maceió, e muito cortejado, né? E era meu colega de classe, de faculdade. E aí, quando eu ia na Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas, tem as classes na forma de anfiteatro, né? O professor tablado fica lá, e ela vem aquela... Sim. Aí, nos intervalos, eu ia lá para a cadeira do professor pregar o evangelho. Eita! Nos intervalos da faculdade, eu ia para lá, assumia e pregava, né? Pregava com gosto. Então, sempre. E um dia, numa dessas ocasiões, eu fui falar, era política, né? Era política, eu fui falar de política. Aí uma madeira disse assim, Eliseu, cala a boca, que você só sabe de Bíblia, você não sabe nada de política, apesar de eu saber. Mas eu recebi aquilo. Sabe o resultado? Uma madeira hoje é pastor.
Se tivesse ficado calado, era político. Mas ele falou. Se converteu ele e toda a sua casa. Ele Glória ao e nome os de Jesus. filhos são pastores. E aí, fruto daquele trabalho que eu fazia na sala de aula na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas. Deixe-me para nós uma palavra para os pastores mais novos, como eu. Me considero novo, embora eu tenha 41 anos, com carinha de 30 e poucos, mas eu me considero novo, sim. Mas aí tem pastores que estão nos assistindo. Dê uma palavra para nós, pastores aí. O que você está fazendo? Não andar só. Aquilo que eu disse a você a respeito daquele pastor que esteve aqui. Ter o coração aberto para novas perspectivas. Ter a mente aberta para receber o novo. Entender que você não detém a verdade. A verdade é multifacetada. Deus tem verdades sendo reveladas em cada grupo, né? Eu estou arrepiado aqui. Glória Deus a aqui. Deus. Glória. Se eu fosse pentecostal, eu ia falar em língua aqui agora. Pode falar. Deus tem multi revelações. Multiforme graça, né? A multiforme graça de Deus aqui na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, glória a Deus. nos grupos, nas novas igrejas que vão surgindo. Nas igrejas não denominacionais. Não denominacionais. Então, Deus se manifesta, cara, tá aberto a isso sem perder a essência de Cristo, né? Glória a Deus. Sem perder o mais importante. A gente pode divergir na teologia. Na teologia, no não é essencial, no geral. Mas no essencial, a gente não pode. Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia é a palavra a nossa palavra de regra, e prática, conduta. A Bíblia o pastor Joab diz o quê? A inenarrável, né? A inerrante palavra de Deus, que a gente não pode admitir que a Bíblia tem que ser atualizada. A hashtag Satanás. Satanás, tá. Dizer um negócio desse, não é não? Então, esteja aberto ao que Deus quer fazer. Eu estou. E eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que estão assistindo isso aí para se abrir para o que Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Glória a Deus. Deus vai fazer. Deus está fazendo. Deus está usando o cinema católico para converter o The Chosen. Impressionante, né? Os artistas, o elenco inteiro. Você vê o Mel Gibson. O Mel Gibson hoje é um pastor, cara. Né? O Mel Gibson ele está pregando o evangelho com as suas. O filme mais pirateado no mundo muçulmano foi A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Que negócio. Então, as pedras... Pedra não, me perdoe, que pedra? É Deus usando instrumentos. Eu acho hoje, desculpa interrompê-lo, o Trump hoje está sendo usado como inquestionável. O Ciro, né? Meu servo, né? Não. Meu servo. Então, Deus tem suas maneiras de agir, a gente precisa estar aberto. Eu sei que o pessoal que está aí na organização está, meu Deus, a hora, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa que nem está aqui, mas me veio aqui à mente. E pastorado feminino. Eu sei que o que o senhor acredita, mas eu quero que o senhor me fale. Por que hoje tem tantas pastoras e outrora não tinha? Na sua visão. Na minha visão. E por que hoje é importante? Bom, primeiro porque a mulher é muito importante desde o princípio. Aí, me desculpe os católicos, a Igreja Católica é que estabelece, por causa, para não gerar herdeiros para os padres, para instituir o celibato. E aí veio a Idade das Trevas, veio a perseguição à mulher era só instrumento sexual, então a mulher foi sempre perseguida, né? Mesmo depois de Cristo, aí na Idade das Trevas é que a perseguição continua. Por exemplo, no século passado, a mulher não tinha direito a nada, né? O histerismo, só a mulher era histérica, né? Veja, na nossa era, há poucos séculos atrás. Então, a família depende da mulher, a mulher edifica a casa, né? Um homem sem mulher não é nada, né? Então, a mulher... E outra coisa, a mulher tem um sentimento, uma intuição, uma fé maior do que a dos homens, que a gente precisa aprender com elas. E veja... E outra coisa que eu acho que a mulher está assumindo papéis, assim, impressionantes hoje, atualmente, é porque os homens deixaram um pouco seu lugar.
Assim foi com Débora. Deixa. E agora está piorando. Os homens estão se recuando. Quando o homem recua, a mulher avança. E não é porque ela quer, né? Pela necessidade. Não, pela necessidade. Essa pergunta que eu fiz ao senhor aqui agora me fez lembrar o motivo pelo qual, ou onde Deus começou a despertar Rayane, tirar Rayane da inércia. Estava o senhor eu sei que o senhor pastoreia hoje, o senhor está servindo ao senhor no ministério da ADVEC, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E... Quer mais café? Quero. E o senhor estava em uma inauguração de uma loja, por sinal, da Navire, dos nossos irmãos Gesiel e Flavinha. Hashtag, olha aí, patrocina aí Navire, meu nome, bora. Patrocínio. E estava lá o senhor nessa inauguração e Rayane foi, eu não pude ir, eu estava ocupado com algo ministerial. E quando Rayane estava lá, o senhor chegou para ela assim, como quem não quer nada, estilo profeta. Disse: você é da igreja? Eu sou da igreja. Aí ela disse: mas eu não sou da ADVEC, não. Eu disse: eu estou entendendo. Você e seu marido? Aí ela disse: o marido é pastor. Aí o senhor disse: mas você ajuda seu marido no ministério? Aí ela, toda errada, ela disse: quando a gente não atrapalha, a gente já ajuda, né? Aí o senhor deu uma palavra a ela. Aquilo mexeu com ela, viu? Acabou com a noite dela. Ela foi para casa pensando: meu Deus, o senhor disse, ajude seu marido. Deus vai lhe usar. O que Deus vai fazer através de você, junto com ele, vai fazer isso aqui na igreja. Deu uma palavra, é o que a gente está vendo hoje. A igreja pode testemunhar aí embaixo. O meu chamado era aleijado ministerialmente se não tivesse Rayane. E hoje, juntos, conseguimos andar reto, andar com a mesma força, na mesma direção. Amém ou não amém? Amém. Só duas coisas. Primeiro, Deus não tem lugar nem hora para falar, né? Tem não. A gente tem certeza disso. No meio de uma inauguração de uma festa. Deus não tem nem hora. E a mulher é fundamental. Um homem não existe sem a mulher. Ministério, sobretudo ministério pastoral. Além do mais, é o seguinte, tem uma coisa que eu acho bem interessante. Eu já encontrei diversas mulheres assim, com 10, 12 filhos. E eu, até numa loja, disse: seu marido, disse: não, ele me deixou quando eu tinha o primeiro filho. E a senhora criou os 12 sozinho, eu criei. Então você encontra. Agora você encontra muitas mulheres que criaram famílias sozinhas. Eu não conheço um homem que criou a família sozinha. Não cria. Eu não conheço um, mas aos 72, 40, 45 de ministério, não vi um homem criar a família. E vi centenas de mulheres. Um ministério pastoral maior do que o de casa. Tem. Aliás, sua primeira igreja, as prioridades de Deus. As prioridades. Deus, cônjuge, filhos, trabalho, ministério. As 5 prioridades de Deus. Você sempre falou sobre isso. Nunca falou, não. As 5 prioridades de Deus para o homem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus. Deus fez depois a esposa, o cônjuge. Depois vem os filhos. Família. Família é o primeiro ministério. Depois o trabalho. Porque se não tiver trabalho, você não mantém. Você não dizima, não oferta. Você não sustenta sua casa. E por fim o ministério, a igreja. A igreja, na ordem de prioridade, deve ser, apesar de a gente, enquanto pastor, quer inverter isso. Você tem muito cuidado para que as famílias tenham tudo isso, mas tenham um ministério com primazia, entendendo que é a sua família. O que seria de você sem sua esposa e seus filhos? Ou a mulher sem o marido e os filhos? Então é necessário que seja Deus em primeiro lugar, o cônjuge, os filhos, o trabalho, e aí vai ser o trabalhador, vai ter um grande cooperador, ofertante liberal, dizimista fiel, para cooperar e abençoar o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Eliseu, esse foi o primeiro. Pode ser, não. Eu tenho certeza que teremos outros, com um casal pelo menos aí. O senhor e a pastora Zéza, é uma honra. Esta igreja ama o senhor e a pastora Zéza. Essa igreja hoje, a Grace, é conhecida como a Igreja da Alegria. E a primeira pessoa nesta terra que recitou essa frase chama-se Eliseu Maciel. Pastor Eliseu Maciel usou esta palavra, a Igreja da Alegria.
E hoje nós somos a On Grace, a igreja da graça está aqui, ó. On Grace. On Grace, na graça. Pastor Eliseu, vamos encerrar o nosso podcast de hoje, o 4º. E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração. Por nós, como igreja, mas por quem está assistindo. Abençoa a vida de quem está assistindo também conosco. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta tão rica oportunidade. Estamos aqui, eu, pastor Tiago, o pastor Wellington, os meninos que agora me foge o nome, essa equipe tão abençoada aqui. Lucas e Luiz. Lucas e Luiz, tua bênção venha sobre eles também. Eu clamo por esta igreja enquanto família, esta igreja enquanto a congregação, enquanto grupo social, Pai. Abençoa, faz milagres, continua fazendo milagres. E oro a Ti por aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Pai, e Tu me mostra uma pessoa sentada no sofá da sua casa, que está ouvindo esse podcast, está doente e precisa de cura. Eu declaro saúde sobre a sua vida. Glória a Deus. Receba saúde. Glória a Receba Deus. saúde. Receba saúde. É um homem que está ouvindo, assistindo este podcast, está doente, enfermado, no corpo e na alma. Receba saúde agora, enquanto você ouve. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Continua fazendo milagres nesta casa, Pai. Continua instrumentalizando o pastor Tiago, a pastora Rayane, e que eles, à medida que eles cresçam, eles permaneçam fiéis, leais e sabendo que vem tudo de Ti, Senhor. Glória a Deus. Pai, não é que eles diminuam, Pai. Não peço que eles diminuam. Pelo contrário, eu peço que eles cresçam, mas cresçam conscientes de que esse crescimento vem de Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, que Deus te abençoe. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, comenta. Lembra os 3C, ó? Curta, compartilhe e comente. Amém ou não amém? Para a glória de Deus, pessoas serão abençoadas através desse podcast. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus.